Não compreendo esse tempo. Se o dia clama, não posso parar. Na esteira dos dias, meus pés cansados mal podem acompanhar. Porém insistente, ele vem e tira-me do chão. Anestesiado, decido me entregar. Água viva, minha sede, vem matar. Vem comigo, não deixe a vida me devorar. Me pare um pouco, me abrace um pouco, me faz descansar. A gente vai dar sequência à nossa conversa sobre esse tema, urbanofobias, superando os medos do cotidiano. E para aqueles que não estiveram aqui nas últimas semanas, eu quero apenas definir fobias com vocês. Fobias são aqueles medos desproporcionais, direcionados a objetos, pensamentos, situações e animais, que não necessariamente representam ameaças reais. Quando a gente compartilha as nossas fobias com os nossos parentes e com os nossos amigos, normalmente eles acham muito estranho. Eles não conseguem entender por que é que a gente tem tanto pavor de alguns objetos, de alguns pensamentos, de algumas situações, de alguns insetos. Porque isso acontece dentro da gente. Por inúmeras razões, a vida urbana acabou gerando fobias diferentes e muitos de nós temos sofrido demasiadamente com elas. Como é que as fobias são sentidas aqui dentro do nosso coração? A melhor descrição é essa: mãos e pernas tremem e formigam, o coração dispara acelerado, o estômago revira, o peito busca oxigênio, e o suor escorre em ondas de calafrios pela pele quente. Um desmaio parece algo inevitável. Você já passou por alguma coisa semelhante? Você já sentiu alguma coisa assim? No primeiro domingo que nós iniciamos essa série, nós conversamos sobre a fobia da violência. O medo de que alguma coisa aconteça no semáforo com a gente, com os nossos familiares, o medo de sermos assaltados, o medo de termos alguém querido sequestrado ou sequestrada por bandidos que querem acabar com a nossa tranquilidade. No segundo domingo nós conversamos sobre o medo da solidão e a dificuldade que a gente tem só de imaginar a possibilidade de ficarmos sozinhos. E como essa fobia tem prejudicado a vida de muita gente. Com medo da solidão, alguns solteiros têm feito a opção por relacionamentos não tão interessantes assim e trocam a solidão por maus relacionamentos. Isso não é bom. Muitos casados que estão sendo agredidos e abusados dentro de casa têm dificuldade de dizer chega, basta, porque não conseguem nem mesmo imaginar a possibilidade de viverem dentro de uma casa sem uma outra pessoa, ainda que a outra pessoa com quem se convive seja um agressor, um inimigo íntimo. Hoje a gente vai conversar sobre um terceiro tipo de fobia, não menos importante, não menos significativo, mas que nos afeta de maneira muito frontal. A gente vai conversar sobre o medo do amanhã. O medo das coisas que ainda não aconteceram e que ainda estão por vir. O medo das circunstâncias que ainda não foram estruturadas definitivamente ao nosso redor. O medo daquilo que ainda não pode ser resolvido hoje, mas que hoje acaba consumindo das nossas energias, do nosso raciocínio e do nosso coração.
Algumas pessoas têm chamado esse medo do amanhã de agorafobia. A fobia do agora, desse momento, do momento no qual nós estamos. Porque existem pessoas que têm a dificuldade de estar no mesmo lugar em que o corpo se encontra. Alguns de nós estamos aqui fisicamente, mas com a cabeça lá fora, ansiosos e preocupados com o que a gente vai fazer depois desse encontro, com os encontros que a gente vai ter, com as ligações que a gente precisa realizar, com os preparativos para o final de semana. Alguns de nós estamos aqui fisicamente, mas a nossa mente voa para o futuro. Agora, a fobia também é a dificuldade de tratar um assunto de cada vez. A gente começa a conversar sobre um assunto e, de repente, quando a gente menos imagina, a nossa mente já está pensando em outro, em outro, em outro. E isso faz com que a gente, às vezes, esteja olhando para os olhos de uma pessoa, mas sem dar a essa pessoa a devida atenção que ela merece. Agora, a fobia é também a dificuldade de se concentrar naquilo que se está fazendo. E por isso algumas pessoas que têm agorafobia acabam se perdendo no meio do caminho para casa, acabam se perdendo no meio de um shopping, porque sempre estão fazendo alguma coisa pensando em outra. Resumindo, nós vamos conversar hoje sobre ansiedade. A nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje é sobre ansiedade. Ah, Renato, mas o que é que você sabe a respeito desse assunto? Eu vou confessar para vocês, eu sei praticamente tudo que se pode saber a respeito de ansiedade. Se existe um especialista nesse negócio, esse especialista está na frente de vocês, não na teoria, mas na prática. Se existe alguém ansioso aqui nesse ambiente, esse alguém sou eu. Ah, Renato, é muito interessante fazer uma brincadeira logo de início para falar da sua ansiedade, mas que tipo de dignidade você tem então para falar a respeito do assunto? Deixa eu contar para você que tipo de dignidade eu tenho. Nenhuma. Portanto, eu abro a possibilidade nesse momento de qualquer um menos ansioso, corajoso e disposto, vir à frente e falar. Você pode ficar muito à vontade, tá bom? Ninguém se habilita? Ok, então o que temos para hoje sou eu mesmo. Alguém ansioso, complicado, mas alguém que não vai falar a respeito da própria experiência e das próprias ponderações a respeito do assunto. Nós vamos estudar juntos a respeito do que Deus fala para a gente sobre a ansiedade, buscando juntos ter o nosso coração um pouco mais desacelerado, vivendo com um pouco mais de paciência, como a gente acabou de cantar há pouco. O que a gente pode dizer sobre a ansiedade? A ansiedade, essencialmente, primariamente, não configura uma doença, mas ela configura um recurso do nosso sistema de defesa. A ciência afirma que praticamente todos os animais vertebrados possuem ansiedade, desde um peixinho até aquela sua tia bem chata. E foi exatamente a ansiedade que, numa medida equilibrada, favoreceu o processo de seleção natural. Do que é que eu estou falando? Nós só sobrevivemos a alguns predadores no mundo pré-histórico porque nós tínhamos ansiedade. Então, quando os nossos ancestrais viam um leão, eles saíam correndo por conta da ansiedade, por conta do medo de serem devorados por aqueles animais. A ansiedade, em certa medida, não é algo ruim. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa muito interessante a respeito da importância da ansiedade e descobriu que pessoas ansiosas perdem menos dinheiro em investimentos de risco. Pessoas ansiosas, numa medida equilibrada, perdem menos dinheiro na hora de fazerem investimentos de risco. A segunda coisa que a gente pode aprender sobre a ansiedade é que ela se transforma.
em algo doentio dentro da gente, à medida em que ela tira a gente do presente e nos encerra lá no futuro. A pessoa ansiosa, ela tende a não viver mais aonde ela está. E ela vive em constante estado de alerta por conta de uma situação que ainda está por acontecer. Ela vive com medo de começar uma amizade e um relacionamento afetivo porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela convive com medo de ser assaltada na rua, ela vive com medo de tomar uma decisão errada, ela vive com medo de perder as pessoas a quem ela ama, vive com medo de ficar sem dinheiro. E mesmo que essas coisas não venham a acontecer no futuro, tudo bem, ela não perdeu a oportunidade, ela já sofreu por conta disso antecipadamente. Em terceiro lugar, a gente pode afirmar sobre a ansiedade que ela atinge gente de todas as partes do mundo, de todas as idades, mas bate todos os recordes aqui no Brasil mesmo. Uma situação muito curiosa eu vi no meu pequenininho filho de 1 ano e 2 meses e meio, Vinícius. Ainda hoje, ele estava com um biscoitinho na mão esquerda e com uma chupeta na outra mão. E ele olhava para os dois pensando assim, que decisão eu vou tomar? E ele não sabia se ele colocava o biscoito na boca ou a chupeta na boca. E o meu filhinho ali, ansioso, não teve dúvida, fez o que a maioria dos ansiosos faz. Colocou os dois. Os dois ao mesmo tempo. Por que a gente pode... Se a gente pode ficar com os dois, por que a gente toma uma decisão? Não é verdade? Segundo a Organização Mundial de Saúde, num estudo feito em 2017, o Brasil é o país, preste atenção, pasme, com o maior número de pessoas com o transtorno da ansiedade. Nenhum outro país do mundo tem gente tão ansiosa, com tanta dificuldade de viver o presente, de conviver com uma pessoa e de conversar com ela, dando a atenção que ela merece, do que aqui no nosso Brasil brasileiro. A razão por trás disso talvez esteja nos altos índices de desemprego, na economia flutuante e na falta de segurança pública. Isso nos faz muito mal. A ansiedade, por fim, deve ser abordada com a mesma seriedade que abordamos a diabetes, a hipertensão ou o câncer. Alguns de nós somos muito preocupados com relação a isso, nós fazemos uma vez por ano o nosso check-up, a gente paga caro por um plano de saúde, porque a gente não quer ser pego de surpresa, não é verdade? Nós nos preocupamos com doenças assim. Quando elas surgem, então, a gente não perde oportunidade, a gente procura um médico, a gente toma uma medicação assim que necessário, a gente não evita, não brinca com essas coisas, mas com a ansiedade é diferente. Alguma coisa acontece com a gente que a gente deixa passar, a gente sempre acha que a ansiedade vai morrer por si só, que ela vai escorrer e derreter como gelo que fica fora do congelador. Mas não é isso que acontece quando a gente deixa a ansiedade por conta dela mesma. A ansiedade só cresce. Se não é tratada, ela só aumenta e ela acaba gerando inúmeros prejuízos, assim como a diabetes, a hipertensão ou o câncer. Quais são as origens da ansiedade? Aonde nasce uma pessoa ansiosa? Primeiramente, a gente pode afirmar que a ansiedade pode ter uma origem genética. Nestes casos, a manifestação ou as manifestações podem ser muito precoces, né? Desde cedo uma criança bastante agitada, às vezes hiperativa, com dificuldade de se concentrar, que chora com facilidade e tem muita dificuldade para dormir. Alguns de nós aqui, certamente, temos ansiedade crônica, patológica, por conta de uma origem genética. Os pais eram ansiosos. Um tio, uma tia, um avô, uma avó, alguém na família
fez com que esse DNA fosse corrompido e ele chegou até nós dessa forma. Se o nosso problema é genético, não adianta a gente ficar tentando esperar uma cura do nada. Não adianta a gente ficar esperando uma solução mágica para um problema que requer um cuidado médico. Os problemas de origem genética causam a diminuição de alguns hormônios. E é exatamente por isso que a gente precisa tomar alguns medicamentos para que os níveis desses hormônios sejam recompostos. Não há possibilidade de lidar com a vida bem se isso não for feito. E louvado seja Deus pela medicina, louvado seja Deus pelos cientistas, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E alguns medicamentos surgiram exatamente para nos abençoar com relação a isso. Não tenha dificuldade de tomar um medicamento se você está sofrendo por conta de uma origem genética de ansiedade. Em segundo lugar, a ansiedade pode ter origem numa infância carente ou numa infância bastante problemática, onde as dificuldades dos pais, mas principalmente da mãe, de passar afeto, vão fazendo com que a criança se sinta cada vez mais insegura e exposta. Alguns de nós crescemos em lares assim, recebendo uma medida de afeto não tão adequada às nossas necessidades, não por maldade dos nossos pais, mas por conta das circunstâncias que os pressionaram a uma postura de vida diferente, a um compromisso profissional diferente, que exigia deles. Alguns de nós sofremos até hoje de ansiedade por conta disso. E o caminho para a gente tratar esse tipo de coisa passa pelo psiquiatra, mas passa também, essencialmente, por conversas regulares com um bom psicoterapeuta. Uma pessoa treinada, especializada em trazer à tona a memória de algumas coisas que aconteceram lá no passado e que têm gerado os prejuízos enormes até os dias de hoje. Não tenha dificuldade de agendar uma conversa com um psicoterapeuta. Esses amigos são sensacionais. Eles têm recursos e ferramentas que outras pessoas não têm para abrir portas e tratar alguns problemas, reeditando algumas coisas da nossa história que tem o poder de fazer toda a diferença no nosso presente momento. E por fim, a ansiedade pode ter origem na dificuldade de lidarmos com as intercorrências da vida. Enquanto o velho ou conhecido traz a sensação de segurança e de controle, o novo, o imprevisto, as situações novas, as circunstâncias que a gente não imaginava que pudessem acontecer, geram insegurança e medo. E é exatamente nesse contexto que a gente vai conversar na noite de hoje, sobre os problemas de ansiedade decorrentes das intercorrências da vida, dos problemas econômicos, dos problemas financeiros, de relacionamento, dos problemas que a gente tem no âmbito profissional, de alguns medos que a gente tem que não podem ser tratados no presente, mas são alimentados por nós de maneira muito intensa. Augusto Cury, que é um psiquiatra, escritor de alguns best-sellers, fala a respeito de uma síndrome que acaba prejudicando demais a nossa vida e gerando muita ansiedade. Ele chama essa síndrome de síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Já leram alguma coisa a respeito disso, Silvia e Cláudio? Muito obrigado pelo livro. No seu livro que fala a respeito do assunto, Augusto Cury diz assim: pensar é bom, pensar com lucidez é ótimo, porém pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica
o prazer de viver e a criatividade. Pensar é bom, pensar com lucidez é joia, mas quando a gente não consegue conter, quando a gente perde a mão, quando os pensamentos nos engolem e acabam roubando a nossa criatividade, o nosso prazer de viver, a gente adoece e a gente fica muito mal. Ele continua dizendo que essa síndrome provavelmente atinge, pasmem, provavelmente mais de 80% dos indivíduos de todas as idades, de alunos a professores, de intelectuais a iletrados, de médicos a pacientes. O problema da ansiedade não está restrito a pessoas que não têm uma boa capacidade intelectual. Pelo contrário, não está restrito a pessoas que têm problemas financeiros. Pelo contrário, a ansiedade alcança todo mundo, em todas as idades, em todos os níveis, e acomete cerca de 80% da população. Gente, pensa nesse número. A cada 10 pessoas, 8 têm um pensamento que não para, um pensamento hiperacelerado que proporciona a base, o fundamento para o surgimento da ansiedade. Quais os principais sintomas dessa síndrome do pensamento acelerado? A dificuldade de dormir, de despertar pela manhã cansado, aquela sensação de que a gente levou uma surra ao invés de ter despertado de um tempo gostoso de descanso. Dores musculares no ombro, nas costas, dores de cabeça sem a menor explicação, estado irritadiço e intolerância, capacidade de discutir com as pessoas de maneira desmedida, sofrimento por antecipação e, por fim, déficit de concentração e de memória. Você está conseguindo se enxergar dentro dessa síndrome? Você consegue se aperceber com alguns desses sintomas? Porque eu, assim, me sinto nadando numa piscina olímpica, né? Eu vejo esses sintomas e eu estou aqui, no crown, costa, peito. Que coisa de louco, gente. Como esses sintomas estão presentes na vida da gente, não é verdade? Quais são os principais responsáveis por essa síndrome do pensamento acelerado? Aqui a porca começa a entortar para o nosso lado. Em primeiro lugar, o acesso inesgotável e gratuito às mais variadas informações de qualquer espécie. A gente vive num mundo onde o que não falta são informações. O que não falta para a gente são livros para ler, seriados para assistir, músicas para ouvir. Esses dias eu tive um problema com o meu computador e eu chamei logo a assistência aqui da comunidade, da área do TI, o pastor Lucas. Falei, Lucas, resolve esse problema aqui para mim. Ele falou, Renato, é simples. Falei, então resolve aí. Ele abriu o Google e escreveu a minha pergunta, deu um enter e disse, está vendo? A resposta está aqui. Porque é mais ou menos assim que a gente lida com a maioria dos problemas técnicos que a gente tem hoje em dia. Se a gente quer saber alguma coisa, a gente corre para o Google e ali a gente tem praticamente todas as informações que a gente precisa. Conversando com um médico esses dias, eu disse assim, como é que está sendo esse negócio de vocês tratarem os pacientes que têm acesso a tantas informações assim? Ele disse, Renato, é simples, a sensação que a gente dá é que a nossa opinião é sempre a segunda opinião. A primeira é a opinião do Google. Nós fazemos parte de uma sociedade envolvida por muitas informações. Se você digitar no Google a palavra trabalho, você sabe quantas páginas você vai ter acesso? 661 bilhões de páginas, repletas de links para você acessar e poder compreender o que significa trabalho. Agora, se você quer uma palavra um pouco mais complexa, como amor, basta você digitar, dar um enter no Google e você vai descobrir 1.400 bilhões de páginas com links para que você possa se divertir lendo a respeito do assunto. Quem consegue ler essa quantidade de páginas?
Quem consegue ler essa quantidade de informações, e à medida em que a gente se vê cercado de tantas informações, de mais informações do que a gente teria condições de abstrair, de absorver, isso nos deixa ansiosos. Isso faz com que a nossa mente seja acelerada. Em segundo lugar, a grande quantidade de opções às quais somos submetidos nas mais variadas áreas da vida. A vida urbana é uma vida repleta de opções, né? No século XVIII havia não mais do que 20 empregos que uma pessoa poderia escolher na fase da vida adulta para poder desenvolver a sua carreira. 20 empregos. Hoje, alguns especialistas dizem que nós temos cerca de 20 mil possibilidades de emprego, de exercício de profissão. Aí a gente não entende por que os nossos jovens com 16, 17 anos estão ansiosos. E quando a gente pergunta para eles assim, o que vocês vão fazer? Vocês ainda não sabem? Não sei. Eu tenho 20 mil opções. Qual é a vocação que você tem? Eu não sei, eu tenho 20 mil opções. A grande quantidade de opções acaba com a gente. Antigamente, quem morava em Sorocaba só tinha uma opção de férias, ir para o Guarujá. Você riu porque você sabe do que eu estou falando. Guarujá era a Manchester paulista dos sorocabanos, né? Hoje em dia, os nossos adolescentes e jovens estão com um mapa mundo aberto. E eles cruzam os continentes como se isso fosse a coisa mais fácil. Alguns dos nossos filhos já conhecem 3, 4 continentes, gente. Inúmeras opções, muitas opções. O tempo que cada trabalhador passa no emprego também não para de diminuir. Há uma pesquisa do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos que diz que um empregado, até os 40 anos de idade, já passou por 10 a 14 tipos de empregos diferentes. Isso é o mundo das opções. A gente fica ou a gente vai? A gente aceita o convite ou a gente rejeita? A gente muda de cidade ou a gente fica por aqui? A gente vai para um outro país ou a gente enraiza? Quantas opções! E no meio dessas muitas opções, a nossa cabeça não para. E a gente vai sofrendo dessa síndrome do pensamento acelerado que pavimenta a ansiedade. Em terceiro lugar, a constante exposição aos problemas por conta do uso excessivo de celulares e smartphones. Antigamente, quando as pessoas começaram a receber os seus smartphones, eles pensavam assim, puxa, que legal, essa empresa dá um benefício joia. Que benefício que nada. Bastou um pouquinho de tempo para a gente perceber que essa era a forma da empresa ter a gente 24 horas por dia. E aí a gente recebe ligação do chefe, a gente recebe ligação do companheiro, a gente recebe ligação das pessoas que trabalham na nossa equipe, e o tempo todo a gente recebe problema. Problema de ativação de alarme, problema dos nossos credores, problema daqueles que querem vender produtos, problemas contendo notícias em tempo real, problemas. Por que a gente está ansioso? Porque a gente tem todos os problemas na palma da nossa mão. Em quarto lugar, a multiplicidade de recursos virtuais disponíveis para o cultivo de relacionamentos interpessoais. Antigamente a gente não tinha como cultivar muitas amizades, né? Porque as pessoas moravam longe, os meios de comunicação eram incipientes. Mas hoje em dia, num Facebook, alguns de nós temos 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, e as chamamos de amigos. Esse negócio gera ansiedade. Porque a gente não tem como cumprimentar os 3, 4.000 amigos que a gente tem no Facebook. A gente não tem como estar presente na vida deles como a gente gostaria de estar. A gente vai abrindo possibilidades e de repente a gente se apercebe com a cabeça sem parar, o tempo todo, funcionando e nos lembrando, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo, não pare de pensar, não deixe de escrever, ponha na sua agenda. E o que isso faz com a gente?
acelera o nosso pensamento e pavimenta o caminho para a ansiedade. Também, em quinto lugar, a crescente demanda profissional envolvendo a tomada de inúmeras decisões o tempo todo. Alguns de nós aqui vivemos em ambientes profissionais que demandam decisões duras, difíceis e retas que precisam ser feitas todos os dias. E não é fácil tomar essas decisões. Esses dias eu parei para assistir um filme francês chamado Alerta Lobo, que conta a história de um sujeito que trabalhava dentro de um submarino francês. E a responsabilidade dele era ficar com um fone de ouvido, ouvindo o barulho do lado de fora do submarino. E enquanto ele ouvia esse barulho, ele percebia se havia outros inimigos por perto, outros submarinos, se esses submarinos eram de 4 hélices, 8 hélices, 12 hélices, tudo isso para saber se eram amigos ou inimigos. Mais do que isso, era cobrado dessas pessoas que através da audição eles soubessem o momento exato em que esses submarinos estavam carregando torpedos, para que eles pudessem atacar antes, para não sofrerem um dano mortal. Você imagina o nível de ansiedade de um sujeito como esse? E aí, a gente ataca ou não ataca? A gente manda uma bomba atômica ou não manda? Tem inimigo por perto ou é um cachalote? Grande nível de ansiedade. Alguns de nós vivemos assim nas nossas profissões também. E não é simples, não. Em sexto lugar, o uso compulsivo de TV, internet e videogames aumentando a quantidade de estímulos. Renato, eu gosto de descansar assistindo um bom filme. Descansar assistindo um bom filme? Foi exatamente isso que a minha esposa disse para mim esses dias, quando eu parei para descansar assistindo um filme. Esse filme te descansa? Eu disse, Sibeli, você está dizendo por conta das bombas, das mortes, das pessoas explodindo, das mães enlutadas? Eu acho que essa diversão não vai me acalmar, não. À medida em que a gente é submetido a esses videogames, a internet, celular, computador, isso gera estímulos. E esses estímulos alteram os nossos batimentos cardíacos e aceleram a nossa mente, fazendo com que a gente pavimente a ansiedade. Aí a gente não consegue dormir. E a gente não sabe por quê. Em sétimo lugar, a tendência ao desenvolvimento de relacionamentos afetivos que não desembocam nunca em casamento, nunca em aliança. Para falar a verdade, esse tipo de relacionamento ele é interessante no começo, num primeiro momento, porque isso gera assim uma adrenalina gostosa. É gostoso na fase da juventude a gente se arrumar bem, a gente colocar melhor roupa, a gente sair para um lugar, a gente ligar o radar, ficar de olho para ver se pinta alguém interessante. E aí a gente para conversar, e a gente procura apresentar a nossa melhor faceta para a pessoa, fazer a melhor cantada, né? E a gente fica torcendo para dar certo, e quando dá certo a gente fica feliz da vida. Mas isso foi só uma noite de sexta, no sábado tem outra dessa. No domingo tem outra dessa. E no final de semana seguinte, mais outras experiências, porque eu não quero compromisso, eu quero só essa vida de rala e rola sem compromisso. Ninguém aguenta morar nesse ambiente. Isso não é a vida normal. Essa adrenalina, uma hora ou outra, vai acabar com a gente. Vai nos destruir, porque isso acelera o nosso pensamento e a gente não consegue conter a ansiedade que esse nível de relacionamento ou esse tipo de relacionamento proporciona. Por fim, a instabilidade dos nossos relacionamentos afetivos de aliança pelo crescimento do número de divórcios. Está todo mundo divorciando por perto. Alguns aqui olham para os amigos de quem foram padrinhos de casamento e descobre que a maioria deles já se divorciou. E aí cai aquela ficha, né? Será que isso vai acontecer comigo? Nesse momento, por conta dessa briga, por conta dessa discussão, e o que era para ser um ambiente de estabilidade, de segurança,
vai se transformando também num ambiente de insegurança, de instabilidade, que acelera o nosso pensamento e pavimenta o surgimento da ansiedade. Se a gente parar por aqui, é capaz de alguém morrer por conta da ansiedade, não é verdade? É nessa hora que a gente precisa parar para ler as Escrituras e para ouvir o que Jesus tem para dizer para a gente a respeito do assunto. Em Mateus 6, a partir do versículo 25, Jesus afirma: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Não se preocupem com a vida diária. Não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos para Deus do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generosos com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Portanto, não se preocupem. Portanto, não se preocupem. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. O Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas de graça. Portanto, não se preocupem. Gente, não se preocupem. Por favor, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Bastam para hoje os problemas deste dia. Basta para hoje os problemas deste dia. É exatamente através dessas palavras que Jesus nos ensinou um caminho interessante para lidarmos com a ansiedade que corrói a vida da gente. A minha, a sua e a vida das pessoas que você ama. Com o propósito de superarmos o medo do amanhã, em primeiro lugar, cultive um estilo de vida mais simples e mais descomplicado. Mais simplicidade. Um estilo de vida mais simples, não tão rebuscado, mais descomplicado, não cheio de tantas curvas
acentuadas assim. Jesus diz no versículo 25, parte A: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Com essas palavras, Jesus estava denunciando uma preocupação exacerbada que ele havia percebido no interior do coração dos seus discípulos, preocupação com coisas que não eram essenciais, tais como comer, beber ou vestir. Alguns discípulos não estavam ansiosos por conta daquilo que eles precisavam para comer, a fim de nutrirem o corpo. Mas, na verdade, eles estavam ansiosos por coisas que, de repente, eles queriam comer e não podiam comer naquele momento. Eles estavam ansiosos porque eles queriam comer em alguns lugares, em alguns restaurantes, em determinadas datas, onde isso não era possível para eles. Eles estavam ansiosos porque eles viam os outros fazendo essas refeições e eles pensavam assim: por que eu não posso? Eu também mereço, eu também sou um filho de Deus. Eles estavam ansiosos porque eles não conseguiam encontrar na conta bancária a grana necessária para fazer algumas estripulias que eles queriam fazer, mas que naquele momento eles não podiam fazer. Jesus também percebeu que eles não estavam ansiosos por conta da necessidade de beber o que mata a sede. Não. Eles precisavam de mais. Eles estavam ansiosos pela quantidade de vinho que eles podiam tomar. Eles estavam ansiosos porque eles sempre queriam tomar uma safra mais antiga de vinho. Eles estavam ansiosos porque eles queriam sempre adquirir vinhos de lugares ermos, cujas uvas tinham um paladar encantador, capaz de aguçar o desejo de qualquer pessoa que ama um bom vinho. Eles estavam ansiosos porque eles podiam tomar vinho de até R$50, enquanto outros tomavam vinho de 200, 300, R$400. Por que tanta vida dura assim, Senhor? Por que tanta privação? Que desespero, Senhor! Ansiosos porque eles não tinham a grana que eles gostariam de ter para fazer essas estripulias. Eles não estavam ansiosos por conta da vestimenta que cobre a nudez. Eles tinham isso. Mas eles, na verdade, estavam ansiosos porque eles queriam os guarda-roupas cheios. Eles não queriam apenas 2, 3 calças jeans, eles queriam mais. Eles não queriam apenas 5, 6, 7, 8 camisas, eles queriam muito mais. Eles não queriam só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares de sapato. Eles queriam muito mais. Elas queriam mais um guarda-roupa para colocarem os pares de sapato, os inúmeros pares de sapato, todos com grifes reconhecidas, que pudessem receber o elogio das pessoas e dos amigos. Por que eu não posso usar a roupa que alguns dos meus inimigos usam? Por que eu não consigo comprar a roupa que a minha cunhada usa? Eles estavam ansiosos por conta da questão financeira que os limitava a ter aquilo que eles gostariam de ter. Da mesma forma, a nossa ansiedade hoje, na maioria das vezes, não é uma ansiedade por conta do que a gente vai comer para nutrir o corpo, beber para saciar a sede e vestir para esconder a nossa nudez. Mas é uma ansiedade porque a gente quer mais. Mais para nós, mais do que os outros, para impressionar os outros, de tal forma que isso possa, de alguma maneira, tapar o buraco que existe dentro do meu próprio coração. E isso não é possível.
Como é que eu posso cultivar um estilo de vida mais simples e descomplicado no comer? Segura aí, vamos tomar umas pancadas agora juntos aqui. A gente podia levantar inúmeras possibilidades, né? Segurou? Pôs o cinto de segurança? Que tal a gente fazer mais refeições em casa do que em bares e restaurantes? Para alguns de nós já não basta mais se alimentar. Se não for naquele restaurante, 3 vezes na semana, a gente não se sente bem. A gente não se sente nutrido. Você imagina um sujeito como eu não se sentindo nutrido? Se a gente parar para olhar os nossos extratos bancários e o que a gente tem gastado aí com comida fora de casa, é uma enormidade. É surreal. Segunda dica, redescubra a possibilidade de se satisfazer com aquilo que é básico. Há um restaurante próximo da região de Campinas, muito interessante, num distrito, cujo nome é Feijão com Tranqueira. Estou fazendo propaganda de um restaurante em Campinas chamado Feijão com Tranqueira. Não, brincadeira. É só para contar para vocês que pessoas assim, muito ricas de Campinas, saem com seus carrões, entram numa estrada de terra que não termina mais, só para chegar nesse lugar. Para comer, sabe o quê? Arroz, feijão e umas tranqueiras. Ovo à vontade. Torresminho. Tem gente querendo o endereço, depois eu passo. Isso vem mostrar para a gente que alguns de nós já estamos percebendo o cansaço de coisas rebuscadas demais. E a gente está se apercebendo já que as coisas simples podem ser muito saborosas, né? Como um bom pãozinho no final da tarde, com uma boa manteiga, com uma boa xícara de café com leite. Coisas simples, que nutrem e fazem bem. São algumas dicas para a gente. E com relação ao beber, segura aí, põe o cinto mais uma vez. Que tal a gente exercitar o hábito de dizer não a algumas possibilidades de beber? Alguns aqui têm possibilidade financeira de beber e de beber bem o tempo todo, todos os dias, sem nenhum tipo de constrangimento bancário, financeiro. Mas essa não é só uma questão de condição. Essa é uma questão de domínio. Quando a gente só diz sim, 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 a gente tende a se tornar escravo daquilo que a gente gosta. A gente só ganha o domínio sobre essas coisas quando a gente começa e tem coragem de dizer, hoje não. Hoje não. Eu poderia. Não tem nada que me impeça. Eu tenho inclusive recursos para isso. Mas hoje não. Uma outra dica, dentro de suas possibilidades de beber bem, beba bem, no dia em que for fazer isso, mas com moderação. Que tal parar na primeira taça? Que tal parar na segunda taça? Ah, Renato, mas não tem condição. Não? Por quê? A Bíblia diz que quando a gente aspira mais do que aquilo que é necessário, a gente é engolido por um mar de ansiedade. Tome cuidado, porque gradativamente é o que vai acontecer com você e comigo também. E com relação ao vestir, primeira dica, resista à prática de consumir bens sem o devido planejamento. A maioria de nós acaba adquirindo bens quando a gente vê uma plaquinha de promoção, no meio do passeio do shopping. A gente nem foi para o shopping para fazer algumas compras, mas daí aquela promoção, em 12 vezes, é praticamente impossível de resistir, não é verdade? Se a gente se condicionar a comprar apenas aquilo que a gente planeja comprar, a gente não apenas vai ter mais saúde financeira, mas a gente vai aprender a controlar a ansiedade do nosso coração. E por fim,
Adote a prática do entra um e sai outro na gestão do guarda-roupa. Essa não é uma dica minha, aliás, nenhuma dica é minha aqui. São todas dicas para mim. Essa aqui é de um amigo que sempre faz o seguinte: ele só compra uma outra calça quando ele tem condições de dispensar uma outra. Ele só compra uma outra camisa quando ele tem condições de dispensar e quer dispensar uma outra que ele já tem. É uma forma de nós estabelecermos limites na nossa vida para termos uma vida mais simples, mais descomplicada, satisfeita e que seja capaz de resistir ao império e ao estabelecimento da ansiedade. Eu sei que com essas dicas eu acabei de perder assim a maioria dos meus amigos aqui que são donos de restaurante, dos meus amigos que têm lojas, porque eles estão loucos para vender e eles estão pensando assim em como acabar com a minha vida, né? Se a gente considerar o fato de que Sorocaba é uma cidade comercial, de muitos comerciantes, hoje eu acabei de perder praticamente todos os amigos que eu achei que eu tinha. Mas para vocês que trabalham no comércio, algumas dicas. Ter sucesso e prosperidade às custas da compulsividade de pessoas desequilibradas da cidade não é bom. Acredite nisso. Não é bom. Esse dinheiro não vem de Deus. Esse dinheiro não nos abençoa. Esse dinheiro, da mesma forma que vem, ele vai. Da mesma forma que ele vem, ele vai. E mais, Deus sabe do que você precisa. Acredite, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. E nunca vai faltar para você o que Deus sabe que você precisa. Em segundo lugar, com o propósito de superar o medo do amanhã, confronte com regularidade os seus pensamentos, porque a guerra da ansiedade, no que diz respeito às intempéries da vida, acontece aqui, né? Na nossa mente, nos nossos pensamentos acelerados. E Jesus diz sobre isso: observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, pois seu Pai Celestial os alimenta. Observem como crescem os lírios do campo. Eu passei a entender um pouquinho do que Jesus está tentando fazer aqui, lendo um pouco do Augusto Cury sobre o que ele chama de inteligência multifocal. Ele afirma que todos nós que alimentamos pensamentos e sensações na nossa cabeça, temos 5 segundos para lidarmos com esses pensamentos e com essas sensações. Se nós lidamos com esses pensamentos, se nós os confrontamos, eles saem da nossa mente e não são registrados na nossa memória. Mas se a gente não lida com esses pensamentos, se a gente não os confronta da forma como a gente deveria confrontar, eles são gravados na nossa memória e nunca mais saem de dentro da gente. Está dando para ouvir? Nunca mais saem de dentro da gente. Eles só podem, no máximo, mediante uma longa caminhada de terapia, serem reeditados, mas exterminados jamais. Mas como é que a gente pode confrontar os nossos pensamentos? A regra que ele usa no seu livro é a regra DCD: duvidar, criticar e decidir. Vou repetir: duvidar, criticar e decidir. O tempo todo, quando surge um pensamento na nossa cabeça, é o que a gente tem que fazer. Duvide de algumas coisas que você pensa e que alimentam a sua ansiedade. Será que eu vou ser rejeitado se eu tentar me aproximar daquela pessoa para tentar o início de um namoro? Será que eu vou ser rejeitado? Viu? Se você for rejeitado ou rejeitada,
Lembre-se de uma coisa, você não vai ser a única pessoa do mundo a ter que lidar na vida com uma rejeição. Se a gente levantasse a mão aqui, todo mundo que já teve uma rejeição na vida, praticamente todos levantaríamos o dedo. Lidar com a rejeição faz parte da vida, e se faz parte da vida, eu vou tentar, eu vou me aventurar, eu não vou ficar parado, eu vou tomar uma decisão diferente. Confronte os seus pensamentos. Ai, será que eu vou ser mandado embora? Já foram 6 ou 7, será que isso vai acontecer comigo? Ei, espera um pouquinho, eu preciso parar de pensar sobre isso, porque o Brasil está cheio de desempregados mesmo, e as pessoas que foram mandadas embora não esperavam isso. Isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com a gente, mas e se acontecer? Se acontecer, Deus vai me sustentar da mesma forma que sustenta os animais, as plantas e os demais milhões de pessoas que estão desempregadas no nosso país. Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe do que a gente precisa. Deus sabe do que a gente precisa. Ah, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Será? Ei. Teve uma vez que meu pai me contou uma história de um sujeito que estava devendo muito dinheiro e estava muito ansioso com isso. Ele queria pagar seus compromissos, mas ele não tinha condições. Então, no final de um dia, percebendo que ele não ia dormir, ele pegou o telefone, ligou para o seu credor e disse assim: viu, lembra aquela dívida? Sim, claro que eu lembro. Então, é sobre ela que eu queria conversar com você. Ah, pois não. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: eu devo, eu não nego, e eu vou pagar. Puxa, que bom, mas não vai ser amanhã. E ele então desligava o telefone. E esse sujeito dizia para o meu pai assim: quando eu fazia isso, eu conseguia deitar e dormir. Quem não dormia? O credor. Mas isso é um outro problema, é o problema do credor. A gente está falando de gente que não é maldosa. A gente está falando de gente que é trabalhadora e que, por conta das intercorrências da vida, da situação econômica do país, do desemprego, das instabilidades naturais de se viver no Brasil, não tem condições de pagar. Não tem. Não paga. Mas e daí? A gente trabalha para poder pagar quando tiver. Simples assim. Será que eu vou terminar o meu TCC? Se não terminar o TCC, a sua vida não vai acabar. Você tem uma vida pela frente. Calma, respire. Será que eu vou sobreviver depois do divórcio? Olha, eu arriscaria dizer que sim. Os primeiros 2 anos vai ser bem difícil, mas eu conheço milhares de pessoas divorciadas. Elas estão bem, viu? Vai ser duro, vai ser difícil, mas vai sobreviver. Confia no Senhor. Ele sabe do que você precisa. Confronte com regularidade os seus pensamentos. Ei, meus discípulos, observem os pássaros. Ei, eles não plantam nem colhem, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Lembrem-se disso, confrontem os seus pensamentos, observem os lírios, eles não têm boutiques famosas, eles não usam roupas de grife, mas eles estão sempre bonitinhos, são pobres, mas lindinhos, vivem no campo, mas estão sempre encantando as pessoas que vêm da cidade. Filipenses capítulo 4, verso 6, diz lá no finalzinho: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Nós temos, segundo o apóstolo Paulo, a responsabilidade de cuidar dos nossos pensamentos, de sermos os gestores daquilo que a gente nutre dentro da nossa cabeça. A terceira dica dada por Jesus é a seguinte:
Abrace uma causa que beneficia o outro. Abrace uma causa que beneficia o outro, porque se você fizer isso, você vai minimizar a sua ansiedade. No versículo 33, Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Ok, Jesus está dizendo que se a gente buscar o reino, tudo o que a gente precisa para comer, beber e vestir, Ele vai nos oferecer. Mas o que vem a ser o reino de Deus que a gente precisa buscar? O apóstolo Paulo responde essa pergunta em Romanos capítulo 14, verso 17, dizendo que o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não apenas para nós, mas para todo mundo. Quanto mais preocupados com a gente mesmo, mais ansiosos nós nos tornamos. Quanto mais a gente compra as causas das pessoas injustiçadas pela fome, pelo desemprego, pela sua cor, pelas suas preferências, quanto mais a gente se envolve no cuidado de gente que precisa da gente, do nosso amor, do nosso tempo, do nosso abraço, do nosso carinho, mais a ansiedade vai diminuindo no nosso interior. E talvez agora você esteja percebendo por que nós somos tão ansiosos. A gente só pensa na gente. Jesus está dizendo: ei, acorda. Acorda dessa letargia de sair de casa para o seu trabalho, de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, como se você vivesse para trabalhar e trabalhasse para colocar comida na mesa. A vida é muito mais do que isso. Acrescente na sua agenda o cuidado por algumas pessoas que precisam de você, que precisam do seu cuidado. Incorpore a possibilidade de ser um voluntário em alguma ONG da cidade, numa igreja como essa. Sirva através dos seus dons, das suas habilidades. E o que vai acontecer com o seu interior é que gradativamente você vai perceber a ansiedade desmoronando dentro de você. Enquanto lutamos pelas causas dos outros, Deus assume as nossas causas pessoais. Guarde isso. Enquanto você se ocupa daquilo que o outro precisa, para comer, para beber e para vestir, Deus cuida de você. Deus cuida de você. E por fim, com o propósito de superar o medo de amanhã, abra mão do que não pode ser resolvido hoje. Abra mão do que não pode ser resolvido hoje. Diz Jesus: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Por que é que a gente tem que abrir mão do que não pode ser resolvido hoje? A resposta é a mais óbvia e ordinária possível. Porque elas não podem ser resolvidas. Confronte-as na sua mente. Coloque essa ansiedade diante do altar de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a gente deve lançar sobre ele o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado da gente. Ele tem cuidado da gente. A nossa saúde, ou se o nosso problema de saúde não pode ser resolvido hoje, não se preocupe com amanhã. Se o problema que a gente está enfrentando na vida profissional não pode ser resolvido hoje, não se preocupe com o amanhã. Se os problemas da nossa vida financeira não podem ser resolvidos hoje, não se preocupem com o amanhã. Se os problemas relacionados à nossa vida afetiva não demandam de nós uma decisão e um passo hoje,
Não se preocupem com os problemas de amanhã. Bastam para hoje os problemas deste dia. Bastam para hoje os problemas deste dia. O que Jesus está dizendo para o meu e para o seu coração hoje é: bastam para hoje os problemas deste dia. E eu concluo citando um espiritualista chamado Henry Nouwen, que certa vez disse o seguinte: enquanto estivermos neste mundo cheio de tensões e pressão, a nossa mente nunca estará livre de preocupações, completamente livre de preocupações. Mas se continuarmos a voltar o coração e a mente para o abraço amoroso de Deus, e a mente para isso também, seremos capazes de voltar a sorrir da nossa própria pessoa preocupada e a manter os olhos abertos aos sinais e sons do reino de Deus. Você está tão ansioso quanto eu. Com a mente tão acelerada como a minha. Que tal a gente aceitar o convite de Jesus e correr para o colo dele? Porque se ele não poupou nem mesmo a própria vida para cuidar da gente, como é que ele não nos dará, e de graça, todas as demais coisas que a gente necessita para comer, beber e para vestir? Afinal, não é a vida mais importante do que as vestes? E mais importante também do que o próprio alimento? Deus sabe do que nós precisamos. Não se preocupe. Ei, não se preocupe. Não se preocupe. Deus sabe do que a gente precisa. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar?